O brasileiro está mais interessado em educação do que nunca na história do Brasil. Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre como é que eu acompanho o Google Trends. Vocês sabem que o Google Trends é aquele mecanismo, né, do buscador do Google, né, que hoje é muito mais que um buscador, né, que ele mapeia os interesses de busca de pessoas no mundo inteiro. E eles publicam isso todo ano, né, como Google Trends. Então você pode acessar o Google Trends de todos os anos, desde que o Google começou a sistematizar essas buscas, né? Então ele sabe exatamente o que cada país está pesquisando mais a cada dia. Então, se você entrar assim na internet Google Trends, você vai encontrar, por exemplo, Google Trends 2022, você vai encontrar 2023, o resumo parcial, você vai encontrar o Google Trends por dia, e aí ali aparece desde o jogo do final da Copa aqui do Brasil, quanto também fulano que apareceu sambando não sei aonde, um gato que ficou numa árvore, tudo isso vai estar lá no resumo do buscador. Então, o Google Trends, ele traz por tópico o que é que as pessoas estão interessadas em saber. No caso brasileiro, o ano de 2015 foi quando eu terminei o mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, e o meu mestrado era sobre o Pronatec. Né? E o ano de 2015 foi o primeiro ano que uma palavra relacionada à educação apareceu entre as 10 mais buscadas pelo brasileiro. E essa palavra foi exatamente o Pronatec. Né? Então, foi a primeira vez que entre as 10 palavras mais buscadas pelo brasileiro apareceu uma relacionada à educação. Né? É claro que Pronatec, que era o termo mais buscado, ficou abaixo de palavras como Big Brother, Campeonato Brasileiro, etc. Mas a gente já sabe que o brasileiro é assim, né? Ele gosta de diversão, né? Mas o importante é que estava lá, estava entre as 10 mais buscadas, entre as palavras mais buscadas pelo brasileiro em 2015, e foi a primeira vez que isso aconteceu. E esse feito tem se repetido ano a ano. Todos os anos, entre as palavras mais buscadas por brasileiros, tem sempre alguma sobre educação. Por exemplo, no ano passado a gente tem um novo ensino médio, né? E claro, isso mostra para a gente uma mudança substancial da importância que o brasileiro está passando a dar à educação. Se o brasileiro antes não tinha nenhum interesse, nem buscava, nem se interessava, né? Só largava os filhos na escola e ia embora. Hoje o brasileiro está muito mais interessado em educação do que ele esteve nas décadas passadas. Por quê? Isso é resultado basicamente de 3 fatores, segundo os entendimentos que eu ando arrebanhando aí nos meus estudos, né? Principalmente agora no doutorado. Primeiro fator, a estabilidade econômica traz ao brasileiro uma preocupação com o futuro, e essa preocupação com o futuro se traduz na preocupação com a educação. Isso é inquestionável, né? Quando a gente está num país que tem uma economia estável, que a gente pode fazer planos, a gente começa a pensar, puxa, como é que a gente vai melhorar de vida? O brasileiro ainda se preocupa com isso, né? Melhorar de vida. E aí, como é que ele pensa em melhorar de vida? Como nós somos uma sociedade ainda em desenvolvimento, a gente só pode melhorar de vida por basicamente dois meios, né? Um é tendo uma sorte grande e o outro é estudando e aprendendo. Então, o brasileiro está começando a se preocupar com a educação porque ele está numa sociedade mais estável, numa economia estável, onde ele pode fazer planos, e agora ele precisa realmente melhorar o nível de formação básica dele para poder ascender a melhores posições no mundo do trabalho. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que tem impulsionado o brasileiro a se interessar mais por educação são as mudanças que vêm sendo feitas nos últimos 15 anos, basicamente, em termos de política de educação. Tá? Então, assim, temos grandes campanhas de educação circulando pelo Brasil o tempo todo. Tivemos grandes e profundas mudanças em toda a educação básica e superior brasileira nos últimos 10 a 15 anos. A gente teve a reconfiguração da educação básica por meio da Base Nacional Curricular Comum em 2017. A gente teve um novo ensino médio que foi lançado aí, que está ainda passando por reformulações. A gente teve uma mudança vigorosa na estruturação, autorização e reformulação
dos acessos e condições de permanência no ensino superior. A gente teve mudança na legislação para pós-graduação no Brasil também. Estamos prestes a ter outra de novo agora, que está em discussão no Congresso e no Senado, né? Nós tivemos uma mudança muito grande também, né, no perfil das escolas públicas e privadas com resultado de excelência, né? Nós tivemos a experiência que foi basilar para essa mudança de postura do brasileiro em relação à educação, que foi a experiência nascedora do Ceará e da cidade de Sobral, provando que era possível fazer educação pública de qualidade, né? Mesmo com recursos limitados na época, que agora não é mais. Então, isso provou ao brasileiro que o brasileiro tem o direito a uma educação de qualidade e que nós somos capazes de fazer sim. Né? Então, primeiro, esse fator, né, que é um fator econômico-financeiro desenvolvimentista. O segundo fator é um fator do ponto de vista da estruturação e ressignificação das políticas públicas de educação no Brasil. E o terceiro fator que leva o brasileiro cada vez a pesquisar mais sobre educação é a importância do Brasil no cenário internacional, do ponto de vista do mundo do trabalho, mas também do ponto de vista do investimento internacional aqui no Brasil. Então, nós temos aí grandes experiências voltadas, por exemplo, para a internacionalização da educação. A gente tem uma experiência no estado de Pernambuco, eu sou pernambucana, né, que era um programa que fazia intercâmbios para alunos de escola pública, já desde muitos anos atrás, que o Pernambuco já fazia isso. E agora, menos de um mês atrás, o governo de São Paulo lançou um programa similar, copiando esse programa de Pernambuco, que é para mandar alunos de excelência da escola pública para experiências de intercâmbio fora do Brasil. O mesmo também acontece com o cenário internacional. O mundo inteiro está interessado no Brasil. Principalmente depois que o Brasil estabilizou a economia, ele passou a ser um país possível para investimentos. E isso é claro que interessa as pessoas, interessa as famílias, interessa também as escolas, porque as escolas são parte da engrenagem do desenvolvimento social brasileiro. Então, é muito bom a gente ver que o brasileiro está mais interessado em educação do que estava antes de 2015. É muito bom a gente perceber que as famílias estão mais participativas em relação aos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos seus filhos e precisam estar mais interessadas ainda, porque ainda é pouca a participação familiar na escola, né? E é importante também a gente considerar que o interesse pela educação tem a ver com um anseio de desenvolvimento e de visão e de projeto de sociedade. Isso é muito importante a gente também considerar, né? Porque a escola não é só escola. A escola é basilar para todos os subprocessos sociais que a gente vivencia sociologicamente, né? Então, do jeito que a gente tem a sociologia do trabalho, a sociologia do marketing, a sociologia da educação, nós temos o papel da escola como um papel crucial no desenvolvimento dessa sociedade que nós queremos tanto e que é tão importante para o futuro das próximas gerações. Muito feliz que o brasileiro está mais interessado em educação. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, manda sua pergunta, eu respondo a todas. Eu gostaria de contar com o seu apoio no canal. E se você gostou, dá um apoio, dá uma ajuda aqui, dá um like, né? E eu fico à disposição, sempre esperando que eu possa compartilhar o melhor do conhecimento em educação que eu tenho com todos vocês. Meu nome é Ana Moraes, eu sou professora, eu trabalho na educação há 25 anos e eu entendo profundamente de educação. E é esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Até a próxima.